No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os suplementos mais importantes e mais comuns e necessários de serem utilizados na gestação, desde o início da gestação, tá? Lembrando que o que eu vou trazer aqui nesse vídeo são apenas algumas informações sobre suplementação. Doses, recomendações devem ser feitas junto com o profissional que acompanha a sua gestação, principalmente o obstetra e o nutricionista que estiver acompanhando o seu pré-natal, ok? Então, não faça suplementação por conta própria e busque sim a opinião desses profissionais que você escolheu para acompanhar você até o final da sua gravidez. O primeiro suplemento importante e fundamental a ser considerado de fato é o ácido fólico, né? Principalmente quando ele é consumido na sua forma ativa, que é o metilfolato. Por que ele é tão importante e é fundamental de ser consumido nessa forma ativa? Existem algumas gestantes, algumas pessoas que têm alguma dificuldade nesse processo de metabolização do ácido fólico, por isso que ele já ser consumido na sua forma ativa facilita e previne muitas complicações em função da deficiência de ácido fólico. E o que a deficiência de ácido fólico pode causar na gestação? Ela pode aumentar o risco, por exemplo, para síndromes hipertensivas na gestação, né? Que é quando ocorre um aumento da pressão associado a outros sintomas e situações que colocam em risco a gestação. Também está associado a partos prematuros, a abortos espontâneos, a bebês com baixo peso ao nascer, mas principalmente o que é o mais perigoso de tudo são as malformações congênitas, né? Então, assim, o bebê ele pode nascer com deficiências graves em função da deficiência do ácido fólico. A mais conhecida e a mais presente são os defeitos no fechamento do tubo neural, ou seja, na hora que fecha ali todo o sistema nervoso central do bebê, cérebro, medula, etc., esse fechamento anatômico, né, enfim, ele não ocorre de forma adequada. E aí a gente tem algumas complicações, como espinha bífida, etc., que são incompatíveis muitas das vezes com a vida do bebê, tá? Pode ser ainda dentro do útero ou até mesmo depois que ele nasce. Então é fundamental que mulheres que estejam planejando e pensando em engravidar, até mesmo já façam essa suplementação antes de decidir começar as tentativas da gestação. E se essa gestação veio de forma inesperada ou de forma mais rápida do que você estava planejando, ainda não tinha iniciado a suplementação, não se preocupe. Descobriu a gestação, converse com seu obstetra, converse com o nutricionista e veja qual a melhor opção desse suplemento para você. Mas além de consumir esse nutriente de forma na suplementação, também é muito importante consumir ele pela alimentação. Então, o ácido fólico, o metilfolato, ele está presente principalmente nos vegetais verde escuros. Então, mais uma vez, a gente tem que ter a presença desses vegetais nas refeições principais. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, de vegetais verde escuros, o que mais vem à nossa cabeça é aquela salada clássica. Então, não pode deixar de consumir esses alimentos na refeição. Porém, há diversas formas de consumir esses alimentos. Então, você pode fazer diversas receitas. Então, por exemplo, brócolis pode ser consumido na salada, mas também há receitas como arroz de brócolis, tortinha de brócolis com legumes ou de carne, enfim, use a sua criatividade e aumente a variedade do consumo desses alimentos em cada uma das suas refeições. Outro suplemento importante a ser considerado na sua gestação desde o início dela também é o DHA, né, que é o óleo de peixe, que é muito conhecido por aí como óleo de peixe. Por que o DHA é tão importante assim na gravidez? Esse é um ácido graxo, que a gente chama de tipo de gordura, essencial, ou seja, a gente só obtém através da alimentação. Nosso corpo não é capaz de produzir esse tipo de ácido graxo, esse tipo de gordura tão importante para nosso funcionamento corporal. O DHA, esse ácido graxo essencial, ele é importante não só para o bebê, mas para a mãe também. Então, para a mãe, por exemplo, a gente já viu que a relação do consumo de DHA na gestação com a redução do risco, né, das chances de desenvolvimento, por exemplo,
de pré-eclâmpsia, que é uma complicação ali associada muitas das vezes a aumento de pressão e outras situações que podem ocorrer na gravidez, e também a partos prematuros. Tá bom? E para o bebê, ele é importante para o desenvolvimento do sistema nervoso central, para o cérebro, para a acuidade, né, amadurecimento ali da visão, acuidade visual, mas também contribui para o desenvolvimento cognitivo da criança, tá? Então, assim, vamos dizer que seu bebê pode vir a ficar um pouquinho mais inteligente, digamos assim, com o consumo de DHA durante a gestação. Terceiro suplemento importante a ser considerado ao longo da gravidez são os probióticos, tá? Os probióticos, eles podem ser obtidos através de suplementação em cápsulas ou em pó, sachê, mas também podem e devem ser obtidos através da alimentação. Então, a gente tem alguns alimentos probióticos na alimentação, então, por exemplo, iogurtes naturais, né, leites fermentados, enfim, são boas fontes de probióticos da nossa alimentação, tá bom? Por que eles são tão importantes assim? Quais são os benefícios do consumo de probióticos na gestação? Então, para você, mulher que está gestante, né, que está grávida, o consumo de probióticos, ele traz benefício para o seu funcionamento intestinal, então ele contribui. Se você tiver com o intestino preso, ele vai ajudar a regularizar um pouquinho mais esse intestino, e se por outro lado ele tiver um pouquinho mais solto, ele também vai ajudar a regularizar esse trânsito, então não vai ficar nem tão solto, nem tão preso, vai ajudar ali na saúde intestinal. Além disso, muitas mulheres durante a gravidez se deparam com um desconforto muito importante, que é a candidíase. Então, o consumo de probiótico na gestação, ele também ajuda a prevenir e até mesmo a aliviar esse desconforto que acontece pela baixa da imunidade na gestação, tá? Porque a gente sabe que há também uma colonização ali da flora vaginal com o consumo de probióticos, combatendo assim o fungo que causa a candidíase. E outros benefícios que a gente tem também são para os bebês. Então, para o bebê, a gente já percebeu, então assim, estudos falam que o consumo de probiótico pela mãe é capaz de atravessar a placenta e chegar até o bebê e dessa forma colonizar o intestino do bebê. Com isso, já há relação, né, já foi comprovada a relação, por exemplo, de que o consumo de probióticos na gestação reduz, por exemplo, a chance de desenvolvimento de alergias respiratórias na criança. Então, há diversos benefícios a serem considerados do uso de probióticos na gravidez. Prioritariamente, eles devem vir da alimentação, como eu falei, iogurtes, leites fermentados, kefir, enfim. Esses alimentos são boas e importantes fontes de probióticos na alimentação. Então, fazer vitamina com iogurte natural, usar o iogurte com fruta, enfim, use a sua criatividade, tá? Mas ele também pode ser utilizado sob a forma de cápsula ou em pó. E essa suplementação deve ser indicada pelo seu obstetra ou pelo seu nutricionista. Outros suplementos muito conhecidos e muito utilizados na gestação são os polivitamínicos específicos para a gestante. E aí a gente tem uma variedade disponível aí nas farmácias, né, no mercado, tá? E por que esses suplementos, esses polivitamínicos são indicados? Para prevenir possíveis deficiências nutricionais ao longo de cada fase da gravidez. Então, por exemplo, a partir do segundo trimestre, do terceiro trimestre, a gente fica muito atento com o consumo de ferro, tá? Então, assim, muitos desses polivitamínicos contém ferro, porém é preciso analisar a individualidade e a necessidade de cada gestante. Pode ser que uma gestante necessite de um tipo de suplementação diferente de outra, e aí pode ser utilizada também uma suplementação mais individualizada, dependendo da necessidade e de cada caso, de cada gestante, tá? Então não deixe de conversar com o seu obstetra e a sua nutricionista sobre a suplementação. O uso da suplementação deve ser levado em consideração e avaliado em cada fase da gestação para que, sendo necessário, os ajustes na suplementação sejam feitos na hora certa, evitando de repente alguns riscos ou prejuízos decorrentes da deficiência de alguns nutrientes na gestação. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para não perder nenhuma novidade que eu trago por aqui. E não deixe também de me seguir nas redes sociais. Até a próxima!